Boa tarde. Hoje eu vou terminar aquela historinha que vocês estão esperando que termine. Que aqui tá um ventinho tomando conta aqui dos meus livros. Do Pedro Malas Artes. E vou falar um pouquinho da pontuação, né? Estou aqui no quintal da Ruth, na semana Ruth Guimarães 2021. E nós estamos falando do concurso de leitura que nós vamos fazer este ano. As inscrições serão agora em setembro. Logo estaremos passando o regulamento para vocês se inscreverem, inscrever a escola, o professor, para vocês treinarem os textos e fazerem umas leituras bem legais para a gente. Enquanto isso, nós estamos dando umas dicas para vocês se aprimorarem. Então, só terminando a história, que era a de um rapaz de nome Pedro Malas Artes, que tinha um roçado, vocês lembram? E aí ele tinha um surrão feito do cavalo. E tínhamos terminado na seguinte frase: bem mais tarde apeou outro homem e foi entrando e gritando: "Ei, mulher, só beijou comida? Estou com uma fome dos pecados." Então, para terminar, a continuação. O Pedro compreendeu que ele estava chegando de viagem. Quando a mulher arrumou a comida na mesa, era só feijão com caldo ralo, angu, uns fiapos de carne. Pedro desceu da árvore e foi lá, bateu e pediu comida. "É só isso aqui, minha mulher não estava prevenida." "Faz mal não, barriga de pobre é o caldeirão do inferno, não enjeita nenhuma ruindade." Ficaram os dois comendo sem falar. De repente o Malas Artes deu um coice embaixo da mesa e clamou ofendido: "Fica quieto, meu surrão." "Que foi?" o homem perguntou. "Nada não, é esse surrão mal agradecido." "Ué, seu surrão sabe falar?" "Sabe? Falar e adivinhar." "Que é que ele adivinhou?" "Nada. Bestagem dele. Tá na casa dos outros com bestagem de falta de educação." O homem queria saber. O Pedro não queria falar. De repente, outro pontapé. "Fica quieto, meu surrão." Afinal, o Pedro falou: "Meu surrão está dizendo que nós estamos comendo esse triste feijão lavado e lá dentro, guardado, tem um jantar de leitoa e frango. Verdade, mulher?" O homem perguntou enquisilado. Levantou, foi lá dentro, abriu os armários e achou a leitoa, o frango, e ele mais o Pedro se regalaram com os quitutes. Na hora da despedida, o homem quis comprar o surrão. "Com um surrão mágico assim eu estou feito. E eu, meu xará, como é que eu fico?" "Eu compro o surrão, dou bom dinheiro, sou rico, posso gastar." Pedro fingiu que não queria, mas por fim cedeu o surrão por um preço que não tinha tamanho e tratou de dar o fora antes que o homem experimentasse os poderes dele. A informante foi Maria Salles, 30 anos, grau de escolaridade Mobral, que hoje seria o EJA, né? Na época em que esse livro foi escrito era esse sistema de ensino, mas hoje é o EJA. Ambiente formativo rural. É deste livro, Ruth Guimarães, Calidoscópio, a saga de Pedro Malas Artes. E, para falar da pontuação, eu vou usar histórias de onça. Mas antes disso, vou pegar as minhas anotações e dizer algumas coisinhas. Então, quando eu estava lendo, eu procurei fazer contato visual com vocês. Não fiquei só assim, né, olhando para o texto, que ia ficar muito chato para mim e para vocês. Assim eu tenho mais liberdade, só que eu tenho que conhecer bem o texto. Como nós já falamos, precisa
praticar muito, ter uma familiaridade. E aí, quando você está tranquilo com o texto, você pode levantar a cabeça e falar, que vai ficar muito tranquilo, porque você já sabe, você já tem na sua cabeça mais ou menos o que você vai ler, né? Você já tem mais ou menos memorizado. Então é bom você levantar a cabeça depois de umas 2 ou 3 últimas palavras de cada frase, quando você for fazer uma paradinha, né? E porque você cria uma relação. E para facilitar o visual, você também não pode deixar o contato visual, você não pode deixar o texto nem muito embaixo, nem muito em cima, né? Se você colocar aqui, né, as pessoas não vão te ver direito. Se você colocar lá embaixo, você vai ter que abaixar muito a cabeça. Então tem que ter uma altura boa, né? Não tenha pressa. E enquanto você está lendo, para não se perder, você segue aqui. Eu não fiz isso e vocês não viram, né? Mas segue com os dedos onde você está, porque aí você, quando voltar com o olhar, você não vai se perder, né? E aí, quando você faz a pontuação da frase, então já falei para vocês que é mentira, que a vírgula é uma pausa, né? A vírgula, na verdade, se você ficar fazendo pausas entre as vírgulas, vai ficar um pouco estranho. Porque neste caso da história da onça, por exemplo, eu vou colocar a página aqui para vocês verem. Está invertido, mas vai dar para vocês entenderem a situação. Aqui, ó. Nesta página aqui, ó. Prestem atenção onde estão as vírgulas, tá? Ó, vou dar um tempinho para vocês darem uma boa olhadinha. Mesmo invertido, dá para vocês perceberem onde é que as vírgulas estão. Então, o que acontece? Aqui, nesse primeiro parágrafo, se vocês fizerem, tem uma vírgula. A casa estava caiada, vírgula, nova, vírgula, branquinha, vírgula, entre flores, vírgula, varrida, vírgula, aconchegante. Tem um ponto. O bode mediu com os olhos o trabalho feito, ponto. Amanhã eu faço a mudança, ponto. No dia seguinte, vírgula, pela manhã, vírgula, a onça sentou no banquinho de um tronco, vírgula, na frente da casa, vírgula, e suspirou, ponto. Ai, vírgula, ai, valeu a canseira, hoje mesmo vou me mudar. Então, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Se você faz isso, acabou. A casa estava caiada, nova, branquinha, entre flores, varrida, aconchegante. Você fez uma pausa para cada vírgula. Perde o sentido da frase, ela não tem sequência, ela não tem... A estrutura ficou meio quebrada, né? Então, o que é, na verdade, uma vírgula? Ela está dando importância para cada palavra. E você tem que ver qual a palavra que você quer dar mais importância, né? O que é importante para você. Então, acabou, ponto. Mas faz um acabou acabado, né? Acabou. A casa estava caiada, nova, branquinha, entre flores, varrida, aconchegante. Então, é só uma puxada de ar para você não ficar sem fôlego. Mas o público nem vai saber que você está puxando ar. Só que também não pode correr, né? Porque se você correr, você fica sem ar e o público não entendeu nada. Então, tem uma entonação. Então, a importância não é de ser uma pausa, mas de ser uma entonação para dar importância para a palavra. Então, você tem: a casa estava caiada, nova, branquinha,
fresquinha, entre flores, varrida, aconchegante. Você tem que se sentir nessa casa. Você tem que fazer com que o seu leitor se sinta nessa casa, né? O seu ouvinte se sinta nessa casa, né? O bode mediu com os olhos o trabalho feito. Amanhã eu faço a mudança. No dia seguinte, pela manhã, a onça sentou no banquinho de um tronco na frente da casa e suspirou. Vocês não sentiram as vírgulas? Vocês não sentiram que eram palavras diferentes, com sentidos importantes? Eu precisei fazer pausas? Não precisei, né? Ai, valeu a canseira. Hoje mesmo vou me mudar. Então é essa a importância das palavras. Porque a palavra escrita, ela está fazendo uma descrição de sentimentos, uma descrição de uma percepção de lugares, de coisas abstratas que o outro não vai saber se você não souber contar. Então você tem que contar e mostrar exatamente o que você está vendo, não o que o autor escreveu, porque não sabemos quais os sentimentos ele tinha. Depois de escrito, acabou. O quadro depois de pintado, o livro depois de escrito, a música depois de composta, as interpretações são múltiplas e são de cada um de vocês. Então, não dá para dizer, é isto ou é aquilo. Não temos mais o autor para perguntar. Então, nós temos que colocar a nossa interpretação. Certa ou errada? Não tem certo e errado, né? Eu tenho uma percepção de Ruth Guimarães como filha, que quando ela falava, ela falava baixo, ela, mesmo como ativista, ela nunca gritava aos quatro ventos. Mesmo quando nós íamos lá no Palácio do Governo reclamar, reivindicar os direitos dos professores, ela não era aquela que ficava gritando a plenos pulmões. Ela nunca perdia a voz, nunca ficava rouca, porque o tom de voz dela era sempre audível. Ela fez EAD, né? Ela fez Escola de Artes, a Escola Dramática. Então, ela sabia impostar a voz que todo mundo ouvia, mas ela não precisava gritar. Então, ela nunca gritou, ela nunca... Bom, pelo menos isso no nosso relacionamento de mãe e filha, né? Antes disso, eu não sei dizer para vocês. Mas os alunos dela, os que foram alunos dela, entendem e sabem que ela era muito calma, muito tranquila, não se alterava. Então, mesmo num texto em que ela fala sobre a negritude, fala sobre a inflação, fala sobre os professores, são textos fortes, mas não são gritados. Eu sei disso. Mas outras pessoas vão ler e que são ativistas e vão falar do jeito deles. Tá valendo. É assim mesmo. É a interpretação que a pessoa acredita nela, né? Se a pessoa acredita nessa interpretação, tá ótimo. Então, voltando à pontuação, se você coloca assim: meu relógio sumiu, não está na gaveta. Vamos lá colocar as vírgulas. No que você quer colocar mais importância? No meu relógio, no sumiu ou não está na gaveta? Então, dependendo do que você quer dar a importância, você vai dizer, por exemplo, um ponto de exclamação depois do meu relógio. Meu relógio sumiu, vírgula.
não está na gaveta. Então eu estou dando importância para meu relógio e para sumiu. Meu relógio sumiu, não está na gaveta. Certo? Agora, eu quero dizer que o meu relógio sumiu. Porque na primeira frase eu só fiz assim, meu relógio. A pessoa fica esperando a próxima palavra para ver o que vai acontecer. Agora, se eu já dou a frase, a informação completa do meu relógio sumiu, né? Aí eu vou dar ênfase para que ele sumiu e não está na gaveta, né? Então, meu relógio sumiu, não está na gaveta. Então, vocês têm duas formas, ó. Meu relógio sumiu, não está na gaveta. Meu relógio sumiu, não está na gaveta. Então, são informações diferentes. Né? Se você coloca ainda a vírgula só depois do não. Meu relógio sumiu, não. Está na gaveta. Né? Qual foi a informação? Essa é uma informação completamente diferente do que você falou nas duas primeiras. Você estava, nas duas primeiras, chateado,